Olá, olá! Estamos ao vivo. Hoje eu tenho uma convidada super maravilhosa. Vou esperar aqui o Instagram avisar o pessoal que eu estou ao vivo. A gente vai falar sobre como a CNV pode nos ajudar na, nos nossos atendimentos, né? A entender o outro e a nos expressar melhor. E a minha convidada é a Renata Bidoni, daqui a pouco ela vai estar aqui. Deixa só o Instagram ir mostrando. Estava aqui me concentrando. Oi, minha convidada já chegou. Estava aqui me concentrando com os meus olhos essenciais. Já vou chamar ela aqui. Vamos lá. Daqui a pouco ela vai. Vou mandando aqui o meu aviãozinho para as pessoas, para avisar que a gente está ao vivo. Olá! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda Tudo aqui na minha bem. casinha. Super feliz. É um prazer e um privilégio ter você aqui, muito animada com essa live. Acho que eu tô mais Uhum. animada do que para anotar. Já peguei a caneta aqui com um monte de coisas para anotar, porque é muito importante. Ai, que Obrigada, lindo, obrigada, Isabel. obrigada, querida. Bem-vinda a todas e todos que estão chegando por aí. Hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Renata Bidoni. Deixa eu só mandar aqui para algumas pessoas. Deixa o Uhum. Instagram avisar que a gente tá online, que a gente está por aqui. Vamos lá. Estou muito feliz também. Quando tu Pronto. faz isso, eu vou agradecendo esse convite maravilhoso. Quero dizer que eu sou uma seguidora, acompanho o teu trabalho também, tenho uma imensa admiração pelo trabalho que tu faz. Ontem comentei em turma, estava dando a aula do Revelando a Comunicação Não Violenta, que é o curso de aprofundamento, né? E eu comentei que vai fazer uma live contigo e tinham várias pessoas que já te seguiam, que acompanham o teu Ai, trabalho. Fiquei muito, muito é. feliz. Eu tenho uma aluna queridíssima que ela, não, te conheço por causa da Renata. Eu falei, nossa, que honra. Ah, faço propaganda de ti por todo lugar que eu vá. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Renata. Se apresenta um pouquinho, Vamos apesar que lá. você dispensa apresentações, mas por favor, né? Será? Eu acho que vale a pena. Estou sendo recebida na tua casa, talvez algumas pessoas que te acompanhem aqui não conheçam o trabalho. Eu vou falar rapidinho. Tudo bom, Sueli? Bom, eu sou psicóloga na minha formação básica e trabalhei muitos anos nas organizações, então atuando com lideranças e com times. E de um tempo para cá eu tenho sentido um chamado desde a maternidade, tem muito a ver com o que a gente fala aqui. Quando o Lucas tinha 4 ou 5 anos de idade, Isabel e quem está aqui conosco, eu comecei a perceber que eu estudava tanto, porque eu tenho mestrado, doutorado em comunicação, tenho 2 pós-graduação, faço o curso o ano inteiro, porque adoro, tenho milhares de livros, porque leio horrores. E me dei conta que eu não tinha feito curso para ser mãe. E aí eu comecei a me deparar com algumas situações no dia a dia de achar que eu estava fazendo a melhor forma, eu e meu marido, né, o pai do Lucas, e de repente a gente se dava conta que a coisa não estava caminhando para o lado que a gente queria. E aí eu fui buscar mais recursos para ser alguém cada vez melhor e uma mãe, né, que pudesse se aproximar de ter escolhas conscientes de atuação e não de repetir padrões que são milenares da nossa história. E aí chegou a comunicação não violenta na minha vida. E aí passa a ser uma ferramenta que eu utilizo para os cursos, para as pessoas físicas, aquelas pessoas que acabam conhecendo meu trabalho pelo Instagram, e também nas organizações, né? E aí, então, trabalho para tudo, para terapeutas, para pais e mães e filhos, para líderes e liderados, e aí vai. Então, é um pouquinho Nossa, da minha trajetória, gente. que lindo. Eu não sabia que você tinha chegado na CNV por causa da maternidade. Que ela tinha sido um canal de aprendizado, né? Foi. Muito E bom. como é que tu quer É. começar? Então, eu tenho algumas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá e eu tenho algumas perguntas aqui. Mas se você quiser dar, algumas pessoas, eu primeiro perguntei, vocês sabem o que é CNV? Algumas pessoas, claro, e outras, não, o que que é isso? Então, você dá um panorama, né, um pouquinho do que é a CNV.
E aí depois a gente entra um pouquinho mais no nosso foco aqui, que é como que a CNV pode ajudar a nós, terapeutas, na nossa prática, né? De ouvir o outro, E quando eu falo terapeutas, eu falo qualquer pessoa que lida com pessoas, né? A gente está sempre impactando o outro de alguma forma. Então, como que a CNV pode nos ajudar na nossa prática da escuta, de entender o que está por trás das necessidades, e depois a gente entra um pouquinho mais específico na nossa prática especificamente. Mas dá um panorama geral do que é a CNV, porque algumas pessoas né, não conhecem. Então vamos lá. Comunicação não violenta, gente, é a CNV. A CNV é a sigla dessa, mais do que uma metodologia, porque a gente conhece como uma metodologia de comunicação. Mas na realidade é uma mudança de mindset, né, Isabel? Tu que conhece sobre CNV também. É um modelo mental diferente. A gente começa a pensar as coisas por uma outra perspectiva. Então a gente vai aumentando o nosso repertório e começa a encontrar uma nova forma de observar as coisas. E quando a gente encontra um outro jeito de observar as coisas, quando nós mudamos a nossa percepção, vai mudar todo um ciclo. Se eu enxergo de um jeito diferente, eu tenho emoções diferentes. Se eu tenho emoções diferentes, eu vou ter atitudes diferentes. Então, a CNV, ela tem alguns pré-requisitos. A comunicação não violenta, portanto, ela parte do princípio que nós podemos resolver os nossos conflitos, as nossas situações, os nossos impasses, a partir de um lugar que é um lugar de colaboração e de compaixão. Então, o que é essa compaixão? É eu perceber que dependendo da maneira como eu enxergar o outro, eu estou me convidando a ter mais compaixão pelo outro ou mais desejo de retaliação, de briga, de vingança, né? De colocar o outro de castigo, de punir. E a gente, quando nós estamos... Descongelou um pouquinho para mim. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Voltou. A outra possibilidade é que a gente também, dependendo da maneira como nós nos colocamos, nós também aumentamos a chance do outro despertar em si compaixão por nós, desejo de contribuir para melhorar a nossa experiência. Então, a comunicação não violenta é uma escolha consciente. É a gente sair daquele padrão que nós repetimos a vida toda, de alguém vai lá e é grosseiro comigo e eu acho que isso não é justo, e se isso não é justo, eu sinto raiva, e se eu sinto raiva, o comportamento instintivo da raiva é pedir a agressividade. Dentro da comunicação não violenta, uma das coisas que a gente aprende é que as nossas emoções são nossa responsabilidade. Então, aquilo que a gente sente nunca é pelo que o outro faz. E quando nós somos terapeutas, isso é fundamental, porque a gente vai poder contribuir para que o nosso paciente, ou a pessoa que vem buscar orientação no processo de coaching, por exemplo, ou o líder que está tendo algum impasse com um colaborador, ou uma mãe que precisa resolver uma questão com o filho, começar a trazer aquela fala agressiva do tipo: meu filho é preguiçoso, né? O meu marido é indiferente, o meu pai é grosseiro comigo. E a gente começa a perceber o seguinte: olha só, essa emoção que tu está sentindo, frustração, raiva, tristeza, medo, inveja, o que essa emoção te fala sobre aquilo que tu precisas? Porque as nossas emoções, elas querem nos mover para nos dar a possibilidade de achar uma estratégia, um caminho, uma ação, uma forma de resolver uma necessidade. Então, quando a gente começa a olhar para isso por uma perspectiva diferente, a gente começa a entender o seguinte: eu não estou com raiva do outro, ou eu não estou com medo do outro, eu não estou com tristeza pelo que o outro me fez. Eu estou com tristeza, por exemplo, se o outro eleva o tom de voz comigo e eu fico triste, eu começo a perceber o seguinte: eu estou triste porque eu gostaria de mais respeito. Estou triste porque eu quero mais cordialidade. Estou triste porque para mim é importante maior conexão. E esse movimento, ele é importante porque ele é um movimento de autorresponsabilidade que vai ser um gatilho importante para a gente ter compaixão.
Porque aí eu vou começar a olhar para o outro e perceber, eu tô achando que ele é grosseiro, é porque eu quero cordialidade. Se eu tô achando que ele é grosseiro, o meu caminho natural é tratá-lo com grosseria também. Porque se ele é grosseiro comigo, então eu preciso ser grosseira com ele, esse é o mindset que a gente tem, para que ele aprenda pela dor. Porque quando alguém faz algo que eu não gosto, eu aprendi, vocês aprenderam, o Márcio, a Rosana, a Elaine, quem está aqui com a gente, né? Eu e a Isabel, inclusive, aprendemos que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então, se eu estou desconfortável com alguém numa relação, eu não tenho vontade de dar amor para essa pessoa. Então, só me resta a estratégia da violência, da agressividade. E aí a gente cria uma intenção positiva que nos legitima a sermos violentos, que é mais ou menos o seguinte: se ele está sendo grosseiro comigo, eu preciso ensiná-lo que cordialidade é importante. Então, como eu não tenho vontade de dar cordialidade para ele naquele momento, porque eu acho que não é justo, eu estou observando isso, que ele me trate dessa forma, só me resta responder com grosseria. E aí a gente se autoriza a se tornar grosseiro também. Só que por que a gente diz que a CNV é um lugar consciente? Porque é um lugar em que a gente age. É diferente de reagir. O outro age e eu ajo. Não é o outro age e eu reajo. Eu vou para um lugar de quem eu quero ser naquele momento, como eu posso reagir com eficácia diante das circunstâncias, o que é importante para mim. E aí eu me dou conta, por exemplo, Isabel, já te passo a palavra, tá? É só para fechar o raciocínio. Fica calma, tô adorando. Aí eu me dou conta do seguinte: cara, essa pessoa tá elevando o tom de voz para mim, e eu tô entendendo isso como grosseria, porque eu preciso de cordialidade. O que eu posso fazer para ter a cordialidade que eu preciso? E aí a comunicação não violenta, a partir dessa autorresponsabilidade, ela vai me dar recursos para que eu diga ao outro o impacto da atitude dele em mim. Só que para que eu faça isso, eu preciso enxergar o outro de um jeito diferente. E aí a gente tem uma contribuição da CNV, que é o seguinte: todas as ações que a gente tem, os comportamentos que nós temos, eles estão a serviço de nos proteger da dor. Então eu quero proteger a mim mesmo de sofrer. Então eu ajo de determinada forma para atender uma necessidade minha. Por exemplo, né? Eu quero que essa pessoa seja cortês comigo. Mas eu não aprendi CNV. Eu só aprendi a responder na mesma moeda. Porque eu acredito que se ele receber a dor que ele me provoca, quando ele é grosseiro, dói em mim, eu devolvo com grosseria, talvez ele aprenda por sentir na própria pele como dói quando alguém é grosseiro com ele. E eu tenho uma expectativa dentro de mim que ele se transforme ao experimentar a dor que ele me provoca. Só que quando a gente faz isso, nós vamos perpetuando a violência na relação. Porque ele fala mais alto, eu falo mais alto. Então a tendência é que ele ainda fale mais alto ainda. Quando a gente começa a olhar para a comunicação não violenta e mudar o nosso modelo mental, a gente tem uma consciência que toda agressividade, isso vem do Marshall Rosenberg, que é o desenvolvedor da metodologia, toda a agressividade, toda a violência, ela nasce de uma necessidade não atendida. Então, quando eu começo a olhar para o outro como grosseiro, é rápido que eu vá para esse lugar de ser grosseiro também. Quando eu começo a olhar para aquela voz mais alta, aquela imposição de corpo, aquele tom mais áspero, aquele palavrão que ele me diz, aquele xingamento que ele faz, e eu lembro disso, nossa, essa pessoa está falando comigo nesse tom porque ela está preocupada, ela está desesperada, ela está ansiosa, ela está com medo que alguma coisa importante para si não aconteça. E é aí que é o grande poder da gente estabelecer uma ponte, porque a CNV é estabelecer pontes, conexão pelo coração com o outro, com a humanidade do outro. É diferente eu olhar um grosseiro de eu enxergar uma pessoa que está em sofrimento, tentando batalhar com as armas violentas que aprendeu para poder ter as suas necessidades atendidas. Então, quando somos terapeutas e nós temos a CNV, nós podemos contribuir para que o outro possa expressar os componentes da comunicação não violenta e, ao invés de colocar a lente no que o outro está fazendo na vida dele, nesse papel de vitimização, nós podemos contribuir para que este paciente, este cliente, comece a olhar para si.
O que a tua emoção está tentando te mostrar sobre o que tu precisa? O que esse julgamento que tu está fazendo em relação à atitude do outro está tentando te mostrar sobre os teus valores? E o que tu precisaria ter de conversa com essa pessoa para que tu pudesse estruturar uma conexão, uma comunicação que gere conexão para aumentar as suas chances de ter as suas necessidades atendidas. Vai daí, porque se tu me deixar, eu não paro. Não, maravilhoso. A vontade de ficar te ouvindo aqui até meia-noite. Mas, vamos lá, você falou uma coisa que para mim é muito clara, que é consciência. Né? Você ter consciência do seu discurso, do seu diálogo. Principalmente no atendimento, né? Quando a gente fala de maternidade, né? O impacto que essas palavras, que essas frases têm na cabeça das crianças é enorme, né? Na construção da autoestima, da saúde emocional. E o quanto que a gente repete padrões lá de trás, né? Você paga na mesma moeda, foi grosso, é grosso, né? Então, da gente ter consciência, de trazer isso para a luz é muito bom. E quando você tem um entendimento disso, você consegue ver ali a sua paciente, o seu cliente que está na sua frente, com essas mesmas dores, de não conseguir se expressar, de não conseguir colocar suas vontades, suas necessidades para o outro, né? Uma queixa muito frequente das mães que eu atendo não, ninguém me ouve, eu tenho que fazer tudo. Então uma... E aí quando a gente tem ferramentas de mostrar para ela o que está por trás dessa emoção, o que está por trás dessa fala, é muito válido, é muito precioso, né, essa ferramenta. Então, olha só, quando eu te escuto... Desculpe, eu achei que... Não, fale. Eu estava te escutando, estava pensando, né? Quando uma mãe faz uma queixa assim, ela faz uma reclamação. Toda reclamação expressa uma necessidade não atendida. Ninguém me ouve. O que ela está dizendo ali? Ela está dizendo ali que é uma das coisas que a CNV nos capacita a fazer uma escuta empática. É como se a gente fizesse um download da necessidade. E às vezes a gente vai fazer um download equivocado. Mas nós vamos trazer na conversa o que a gente entendeu, o que a gente escutou. Então, quando ela vai lá e diz, por exemplo, ninguém me escuta, eu vou oferecer o meu entendimento. Eu estou entendendo que para ti é muito importante encontrar um espaço para poder dizer aquilo que importa para ti, aquilo que tu precisa. E que tu tem uma expectativa que as pessoas escutem com atenção aquilo que tu está querendo dizer e que possam se sensibilizar para te entregar, enfim, para entregar aquilo que tu precisa, para ter a tua necessidade atendida, que tu gostaria, né, de ter mais conexão dentro da tua casa, ou com teu filho, ou com teu marido. Quando uma mãe vai lá e reclama, por exemplo, ninguém me ajuda, né, a gente vai escutar, bom, tu tá me dizendo que para ti nesse momento é muito importante ter a contribuição das pessoas, que tu tá te sentindo sozinha, é isso que tá acontecendo, que tu tá precisando de apoio, é isso que tu tá dizendo. E aí a gente vai, nesse processo, garantindo a assertividade, que é um dos grandes problemas da comunicação. A pessoa quer dizer uma coisa, ela vai lá e diz, ninguém me ajuda, né? E aí alguém responde, fica aí te botando no papel de vítima. Não tem assertividade. Ela está falando a partir de uma reclamação, uma necessidade não atendida que está ali escondidinha. Então a intenção dela é capturar ajuda. Ela falar aquilo, ela quer que alguém diga, eu posso. E aí ela vai lá e escuta. Não, mas para de te colocar nesse papel de vítima, tá sempre aí te botando no papel da coitadinha. Tu faz porque tu quer, para de mimimi. Quer dizer, não há uma assertividade. Porque a intenção dela é pedir ajuda, mas a maneira como ela se expressa gera no outro resistência. Por quê? Porque toda necessidade que é expressa a partir de uma reclamação vai gerar resistência. Por que gera resistência? Porque o outro escuta como uma crítica pessoal. Quando tu vai lá e diz ninguém me ajuda, ele escuta, ela tá dizendo que eu sou preguiçoso, que eu sou encostado, né? Que eu sou, sei lá, tirado, que eu não valho nada, que ela é melhor do que eu. E aí, então, o que ele faz? Ele se arma, ele resiste àquele rótulo, porque dentro da nossa sociedade, quando fazemos alguma coisa errada, somos punidos, temos uma penitência. Ficar no lugar do errado é um lugar perigoso, porque a gente ainda está no processo de aprendizagem, que o erro, né? Erro, a gente entende como erro, algo que não aconteceu como gostaríamos, né? Que não deu o resultado desejado.
ainda não é um lugar de aprendizagem, é um lugar de punição. É nesse caminho que a gente está mexendo quando a gente fala com comunicação não violenta. Quando o filho vai lá e quebra um copo de Nescau na sala, ao invés de dizer, eu te avisei, menino, né? A gente vai para um outro lugar, de dizer, meu filho, tu deve ter ficado chateado, né? Quando isso aconteceu. Quer conversar sobre isso? O que tu aprendeu com isso? O que tu pode fazer de diferente para que tu não te sinta assim no futuro diante de uma situação como essa? A gente não aprendeu esse tipo de diálogo, né? Quando eu ouço você falar, a minha vontade cada vez mais de estudar a CNV, porque é como se você fosse um Google Translator, um tradutor do que a outra pessoa está falando, né? Do que o cliente está falando, do que a paciente está falando. É como se você traduzisse para ela mesmo, né? Então você está me dizendo que você né, precisa de mais ajuda. Então é como jogar para ela, não jogar, né? Mas colocar para ela o que de fato está acontecendo, de uma forma assertiva, de uma forma clara. Então é uma ferramenta assim sensacional. Me dá vontade de estudar tudo sobre CNV. Ah, vai ser uma honra. Vem pro próximo Revelando. Quando que vai ser o próximo Revelando? Olha, eu não tenho data ainda, mas vai ser final de maio, mas não sei exatamente o dia. Mas vem, tu é minha convidada. Venha. Estarei lá, estarei lá. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui que uma queridíssima me mandou. Ela é médica. Ela fala, o que tem por trás de uma queixa, uma reclamação? Desculpa, essa é outra pergunta. Uhum. O que incomoda ela quando você fala uma coisa e a pessoa escuta outra. Né? Então, provavelmente, ela como médica ou algum terapeuta está falando alguma coisa e o paciente ou o cliente entende, eu estou sempre errado, eu faço sempre tudo errado. E aí ela pensa, gente, onde é que foi que eu te acusei? Eu não te falei nada disso. Né? Uhum. Então, como que é uma ferramenta para que a gente se coloque, não só de escuta ativa, de escuta sem julgamento, sem rótulo, né, de tradução das emoções, das necessidades do paciente, do cliente, mas como é uma ferramenta para que a gente consiga se colocar de uma forma mais clara, mais assertiva também, em relação ao nosso trabalho, né, a técnica ou a prescrição, aquilo que a gente se propõe a fazer. Quando a gente aprende essa escuta empática que tu está trazendo, Isabel, muda o relacionamento, muda a conexão e torna a vida, a nossa e a do outro, mais maravilhosa. Porque, como tu diz, é como se a gente pudesse desenvolver uma forma de contribuição para que o outro olhe para dentro de si e encontre as suas respostas. Então, uma das técnicas da CNV é justamente oferecer o nosso entendimento. O outro vai lá e te diz uma coisa e eu digo o que eu entendi. É uma verificação do entendimento. Olha, quando tu me diz isso, é isso que eu estou escutando. Porque aí isso pode contribuir para que a pessoa diga, não, mas não é isso que eu quis dizer. Bom, então me conta. O que tu quis dizer? Daí quando a gente vai para esse lugar, me conta o que tu quis dizer, isso é um convite para o outro dizer de uma outra forma. Né? Quando ele diz, ninguém me ajuda. Bom, eu estou escutando aqui, o que eu estou escutando agora é que tu está me acusando. Imagina que fosse isso. Tu está me acusando de preguiçoso. Tu está dizendo que eu estou te explorando, que eu sou um encostado. É isso que tu está me dizendo? A gente não diz isso. A gente já vai para o lugar do ataque. Né? Quem é tu para me dizer isso? Tu não fala comigo nesse tom, eu não te autorizo a falar isso dessa forma. Né? Eu não vou permitir que tu fale comigo desse jeito. Então a gente tenta estabelecer as fronteiras e os limites sem esclarecer, porque aí se eu digo isso, olha, deixa eu te contar o que eu tô escutando, e quando eu escuto isso, eu fico triste. Né? Porque eu não tô te ajudando, porque eu não entendi que pra ti era importante ajuda. Como tu tá fazendo as coisas, eu tô entendendo que tu gosta de fazer isso, que tu tem prazer em fazer isso. Eu não tinha noção que tu tava sobrecarregado. É um exemplo, né, gente? Aí a outra pessoa é obrigada, de alguma forma, a olhar para si e buscar uma forma mais assertiva de se expressar. Aí ela pode, não, mas eu não quero que tu fique triste. Na verdade, não é essa a minha intenção, eu só preciso que tu me ajude. Será que tu está disposto a lavar louça? Então a gente começa a entrar num processo de negociação daquilo que a gente precisa, com clareza. Porque boa parte das conversas fica na interpretação. Eu vou lá e digo uma coisa, o outro interpreta e toma aquilo como verdade e começa a agir como se aquela verdade fosse a única. E às vezes nós estamos tão distantes do que está acontecendo. Vou contar para vocês um episódio que agora eu lembrei. Por anos no meu casamento, Isabel e quem está aqui conosco,
Tanta gente amada aqui, né? Tua e minha, e algumas pessoas que eu não sabia né, que a gente conhecia em comum, a Help, que enfim, eu tive Help, e outras pessoas queridas aqui. Mas enfim, lembrei, o meu marido por muitos anos, Isabel, gente, me disse o seguinte: tu trabalha demais, tu trabalha muito. Tu vai trabalhar, inclusive no final. Oi, Rafa. Tu vai trabalhar no sábado? O Rafa estava na aula de ontem, eu fiz esse exemplo lá. E aí, gente, quando eu comecei a estudar CNV, que faz em torno de 5 ou 6 anos atrás, por aí, 2014, 2015, eu comecei a escutar diferente, porque eu aprendi isso que a Isabel está falando, esse download, que é a escuta empática, é ir além das palavras que o outro está usando, é me conectar com o outro pelo coração e ficar curiosa. O que será que essa pessoa está pensando para ela me dizer ou agir como agiu? O que será que ela pode estar sentindo ou precisando nesse momento que está deixando ela tão nervosa? Se eu consigo ir para esse lugar de querer contribuir, que é o que a gente chama de acolher o outro com empatia e com compaixão, ao invés de tentar penalizá-lo, né? Tu não pode fazer assim, tu isso, aquilo. A gente começa a escutar de um jeito diferente. A gente começa a entender que ali existe um sentimento, existe uma preocupação, uma necessidade não atendida, que é tão preciosa e tão importante para aquela pessoa, que está deixando essa pessoa nervosa, preocupada, com raiva, angustiada, com culpa. E que a gente tem um presente divino e lindo, seja como terapeuta, seja como mãe, seja como colega de trabalho, de poder oferecer uma experiência para nós dois. Porque se eu estou interagindo com alguém que está estressado, o meu grau de estresse eleva também. O que acontece é que quando a gente está nesse lugar de que o outro merece ser punido, a gente não quer colaborar com o outro. Mas aí a gente se rala junto. A gente se dá mal junto, porque o adrenalina e o cortisol tá circulando aqui junto comigo. Aprender a dizer para o outro, escutar diferente. Ai, tu tá trabalhando demais. E eu começar a dizer, o que será que ele tá pensando? O que será que ele tá sentindo? Ah, talvez ele esteja frustrado. Talvez ele esteja preocupado. Por que talvez ele esteja assim? O que ele pode estar precisando? Olha só, talvez o que ele queira me dizer é que ele está com saudades de mim, que ele tem vontade de ficar mais tempo comigo. Talvez o que ele esteja tentando me dizer é que ele está preocupado com a minha saúde, que ele olha para a carga horária que eu faço e que ele pensa que eu preciso de mais descanso. E aí vocês percebem que eu saio de um lugar de ele não tem o direito de falar comigo, ele está me controlando, ele quer mandar na minha vida, ele acha que sabe o que é melhor para mim, e vou para um lugar, e que não é um lugar fake, né, que a gente inventa. É uma conexão não com a fala e com o julgamento. É uma conexão com o que motiva nas profundezas da alma dessa pessoa, e às vezes a nós, a ele enxergar a situação por essa perspectiva e a sentir o que sente. Então a gente se conecta de maneira mais humana, verdadeira e vulnerável, né? Muito, muito lindo. Ouvindo você falar, quando você fala, quando a gente lida com outros que está estressado, a tendência é a gente ficar estressado também. E uma coisa muito importante, não só na prática, né, terapêutica, como também na vida, né, como mãe e, enfim, em sociedade, é entender o que é meu e o que é do outro. Não confundir as histórias. Claro que as histórias de uma família, elas estão entrelaçadas, mas é saber fazer essa divisão. Isso a CNV nos ajuda também, certo? Muito. Porque... Fala. Não, fale, quero te ouvir. Tô aqui para te ouvir. Diga, eu só puxei o fio da meada aqui. Tá. Sim, ajuda muito. Por que que ajuda muito? Porque quando a gente entende que as coisas são pessoais, isso aumenta nosso risco de precisar batalhar pelo nosso espaço. Se eu estou entendendo que quando o outro eleva o tom de voz, é porque ele não gosta de mim, é porque ele quer o meu mal, é porque ele quer me derrubar, é porque ele não me respeita. Isso tudo são pensamentos que vão se formando a partir de referências que a gente construiu. A gente aprendeu que uma pessoa, quando eleva o tom de voz, ela é grosseira. Então, nós aprendemos a classificar. Então, o nosso cérebro vai lá e identifica aquilo, percebe. Elevou o tom de voz, é grosseiro. Se é grosseiro, isso não é justo. Se é grosseiro, eu estou em risco. Talvez a minha integridade física, por exemplo, esteja em risco. Então, eu vou tentar me posicionar para dar o limite para aquela pessoa.
A questão é que quando nós agimos de maneira impulsiva e reativa, com essa lente de que eu estou entendendo que aquilo é pessoal, eu vou provavelmente ter essa percepção de injustiça, e percepção de injustiça é gatilho para raiva. E tá tudo bem com a raiva. Porque a raiva é uma emoção desafiadora, mas ela também está a nosso favor. Porque ela é como se a gente apertasse um botãozinho num dispositivo que é o nosso corpo, e a raiva não, as emoções em geral, elas fossem um código, tentando nos mostrar o que a gente precisa. Vou dar alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais claro, tá? Tô sentindo raiva porque eu acho que o outro não é justo quando eleva o tom de voz comigo. Então, a raiva na ação imediata, instintiva, ela vai me pedir violência, briga, tá? Medo. Tô com medo. O medo tá tentando me proteger. A raiva tá tentando me ajudar a impor limites. Só um pouquinho, esse poste é meu, até aqui tu não passa, tá? O medo tá me mostrando o seguinte, alguma coisa importante para ti tá em risco. A culpa tá tentando me mostrar que eu causei algum dano. A inveja tá tentando me mostrar que tem alguma coisa muito importante para mim que eu quero ter. Então, todas as nossas emoções, elas estão sempre a nosso favor. A questão é que a gente não aprendeu, nós não desenvolvemos naturalmente a inteligência emocional para olhar para o potencial dessas emoções e fazer uma escolha consciente sobre como eu vou agir diante disso. Então, eu posso impor limites na relação. Mas se eu impuser o limite gritando junto, eu estou turbinando que o outro grite mais alto. Daqui a pouco a gente vai se pegar a soco. Se eu percebo que essa raiva está me mostrando, essa pessoa está cruzando um limite, e eu começo a me perguntar como eu poderia ser mais eficaz, expressando a minha autenticidade, dizendo ao outro o que está acontecendo comigo quando ele eleva o tom de voz e fazendo um pedido do que eu gostaria de solicitar a ele para que eu tivesse uma melhor experiência. Para que a gente consiga fazer isso, existe um desafio, que é quando alguém está gritando, por exemplo, né? Quando o filho adolescente da tua cliente, se tu é terapeuta, grita com ela e ela chega lá no teu consultório enlouquecida, não sei o que eu faço, tem vontade de esganar aquela criança. Aquele adolescente está gritando porque ele está tentando defender algo importante para si. Então a gente precisa ajudar o outro a destravar esse autoconhecimento. Ajudar o outro a olhar para dentro dele, para ele entender o que está levando ele a elevar o tom de voz. Sobre o que ele está batalhando, o que importa para ele. Porque aí a gente entende que a gente não precisa conversar só com gente que conhece CNV. Se nós aprendermos a técnica da CNV, nós vamos ajudar o outro a dizer o que ele precisa. Então, o que aconteceu? Me conta. Primeiro componente. Ajudar ele a trazer o fato. Porque daqui a pouco ele tá gritando, né? Ah, sei lá, porque o pai é muito estúpido, porque meu melhor amigo é um traíra, né? Porque a minha namorada é uma vadia, sei lá, coisas horríveis, mas que a gente sabe que acontece no universo agressivo quando a gente tá transbordando a nossa raiva. Me conta o que aconteceu, porque essa pessoa está trazendo julgamentos. Eu vou ajudá-la a expressar o primeiro componente da autenticidade, o que houve. Ajudá-la a perceber com uma lente mais imparcial, porque é imparcial. A tua pergunta nasceu de como é que a gente faz as pessoas tornando as coisas pessoais. A CNV nos ajuda a não tornar pessoal? Sim, porque a CNV nos mostra que a agressividade do outro fala da necessidade dele. Algo importante para si, que está correndo o risco de não acontecer. Elevou cortisol, elevou adrenalina, emoção de raiva, de medo, por exemplo, e ele está pronto para a luta para ter a sua necessidade atendida. Logo, se eu ajudo essa pessoa a sair da reclamação e a poder dizer o que precisaria acontecer para te ter uma vida mais maravilhosa agora, o que tu quer me pedir, como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso contribuir para que tu possa resolver essa questão, o que te incomoda, o que houve, ajudar essa pessoa a perceber como ela se sente. Porque às vezes as pessoas não aprenderam, gente. Isso é uma coisa que eu fico ainda muito surpresa às vezes, Isabel, mas não sei se tu já observou, né? Na profissão que tu tem. Das pessoas não saberem se estão com raiva, com medo, com angústia, com tristeza. Porque as emoções, elas são né, abafadas o tempo todo. E aí, isso era antigamente, não, isso é hoje. Quando você fala para a criança, engole o choro. Né? Você vai chorar por causa dessa bobeira. Né? Essa bobeira é importante para ele. O choro é uma expressão válida, né, de uma emoção. E saber que qualquer emoção é válida e você se permitir senti-las
Isso é muito importante. Isso devia estar na escola de mães lá que você falou. Que ninguém nos ensinou a ser mãe, né? A validar a emoção dos nossos filhos. E que muitas vezes, assim, a comunicação violenta nos remete muito a palavras. Mas muitas vezes essa reação ela é expressa de forma de um comportamento, né? Você falou jogar o copo de Nescau no chão. E aí a gente tem que ver, é só a ponta do iceberg, né? O que está por trás disso tudo. Não adianta chegar, eu já falei, a bagunça, tudo. Então, já te disse dar para não alguns levar passos. Nescau para ver televisão, para não comer no sofá. Exatamente. Não adianta, a gente tem que dar alguns passos atrás, né? Para fazer essa construção. E às vezes, quando você chega num adulto, né? Uma criança é um processo, ela ainda está ali, a gente está modelando, né? Mas quando você vê um adulto que isso já está tão arraigado, né? É tão mais difícil você conseguir fazer com que esse adulto se expresse, né? De uma forma consciente, de uma forma assertiva, né? Sem machucar o outro, sem se machucar. É um trabalho muito bonito, mas muito intenso, né? E eu acho que é isso que a CNV vem nos trazer, né? Uma ferramenta a mais para que a gente consiga ajudar o outro, né? E se ajudar ao mesmo tempo, porque a gente precisa falar com clareza. Às vezes tem alguns familiares meus, Bel, eu fui no médico, não entendi nada, saí de lá, não entendi nada do que ele falou, né? Não tenho a menor ideia, mas o que ele te receitou? Não sei, não entendi nada, né? Uma terapeuta falou umas coisas também, não entendi nada, tô aqui sem saber. Então, da gente aprender a se expressar também, né? Nessa guiança que a gente faz. Porque eu acho que a terapia é isso, né? É uma guiança, né? Segurar a mão por uns tempos para oferecer um caminho. Mas é tão lindo te escutar, Isabel, porque assim, eu fiquei pensando agora quando tu disse, né? Essas questões também nascem desse modelo mental que a gente tem, desse mindset de certo e errado. Só tem essas duas polaridades. Ou tá certo ou tá errado. Então, o que acontece? Eu não aprendo a olhar para minha emoção. Então, eu não sei nem nominar essa emoção. Como tu disseste, a gente aprendeu a abafar isso, né? Então, a gente aprendeu a dizer que... A gente aprendeu que é feio, que é sinal de fraqueza. Aí vem desde a época do Darwin que nos diz que o mundo é lugar dos fortes, só sobrevivem os fortes. Então a gente começa a criar toda uma série de crenças. Eu não posso me colocar no lugar de mais fraco, eu não posso pedir ajuda, eu não posso dizer que eu não sei, porque se eu fizer isso, eu estou dando munição para o outro achar que ele pode pisar em mim. Então a gente começa a ir para um lugar muito solitário. E aí quando não há esse lugar de troca, de eu dizer, olha só, eu estou percebendo que tu tá com raiva, é isso que está acontecendo? Diante disso que aconteceu, por que será que tu tá com raiva? O que tu precisa? Qual era a expectativa que tu nutriu que não se confirmou? Né? O que tu poderia fazer nesse momento agora? Algo que tu precise negociar com alguém, pedir a ti, pedir a alguém, porque aí a gente começa a transformar toda essa emoção em potência. Só que a gente aprendeu a se culpar, né? Então, assim, a culpa, ela é maravilhosa, mas ela é corrosiva. Por que ela é maravilhosa? Porque se eu me sinto culpada, é porque eu sei quando eu tô mais tranquila, o mar serenou quando ela pisou na areia, né? Então chegou a emoção ali e eu começo a olhar para ela e começo a perceber que essa emoção tá tentando me impulsionar para fazer alguma coisa para resolver uma dor. A culpa tá fazendo isso. Ela tá tentando me mostrar o seguinte, olha para isso que tu tá sentindo agora e observa. Qual foi o dano que tu causou? E se eu olho para essa emoção com acolhimento, ao invés de engolir, eu começo a perceber como ela é linda, embora difícil de viver. Porque ela está me mostrando que eu posso fazer melhor. Que quando a minha emoção se aquietou dentro de mim, o meu cérebro intelectual ganhou mais oxigênio, e eu comecei a pensar e me dou conta, nossa, eu não agi em congruência com a forma como eu acredito, que é a forma que eu quero ser, que eu quero estar no mundo, o legado que eu quero deixar. Não é assim que eu quero me posicionar. Então eu percebo que tem um descompasso aqui. Eu agi de uma maneira que eu não admiro. Por que a culpa está instalada naquele momento? Porque toda emoção, ela quer me movimentar para agir. Então quando eu, como terapeuta, eu começo a ajudar meu cliente a perceber o que essa emoção informa sobre o que ele precisa, ao invés dele se punir, que é o comportamento automático da culpa, que é se eu agir mal, eu não sou boa pessoa, eu não mereço ser feliz, a minha vida começa
a andar para trás, eu não prospero, eu aciono sabotadores, boicotadores, porque eu não me vejo como alguém legal, eu não me admiro, a minha autoestima fica baixa, eu começo a me colocar num lugar de vitimização. Agora, se eu tenho essa clareza que as emoções querem me mover para atender uma necessidade, nesse caso, por exemplo, congruência. Eu quero agir de uma maneira que eu admiro. Então, a culpa está tentando me mostrar isso. O que tu vai fazer para reparar o dano que tu causou? O que tu vai fazer para aprender com essa situação agora e agir de uma melhor forma a partir disso? E o que é uma melhor forma? Uma forma que tu vai nutrir por ti mesmo amor próprio. E aí, quando a gente cai nessa cilada automatizada, gente, o outro é grosseiro. Eu tô lendo como grosseiro, porque o outro, na verdade, tá desesperado tentando resolver um problema. E aí, de tão nervoso, com tanto cortisol e adrenalina, ele começa a gritar. Ele tenta conseguir que a necessidade dele seja atendida pela exigência. Ele tenta virar um pavão, né? De um jeito assim, de vou te botar medo, porque aí tu vai fazer o que eu quero. Ou vou fazer com que tu sinta vergonha, se tu não fizer o que eu quero. Ou eu vou fazer com que tu te sinta culpada, se tu não fizer o que eu quero. Então, ele já não conseguiu expressar o que ele queria, nervoso, ele começa a tentar exigir, a impor. E aí, eu não me dou conta disso tudo, essa raiva, esse medo, essa frustração, essa angústia, essa ansiedade que tá me dando. E aí, eu vou lá e reajo, ao invés de agir, e respondo com grosseria, eu não me dou conta que me transformo em alguém grosseiro. E ao me transformar em alguém grosseiro, o preço que eu pago é perder a admiração por mim. Porque em algum momento a minha fisiologia vai se reequilibrar e o meu cérebro intelectual vai começar a falar, e aí eu vou pensar, nossa, que vergonha, tomara que ninguém tenha me visto gritando daquele jeito no trânsito, né? Ou imagina se os meus pacientes descobrem que eu gritei assim, não vou mais se tratar comigo, sei lá, a viagem que cada um faz. Por que isso acontece? Porque a gente não agiu em congruência com os nossos valores. Então, quando a gente começa a perceber que quando reagimos, nós estamos dando um passo que é contra os nossos interesses. Agindo com grosseria, me transformo em alguém grosseiro, perco a admiração por mim. Ao perder a admiração por mim, diminui a minha autoestima, diminui a minha autoconfiança na minha capacidade de ter resolução eficaz de conflitos. Então, a gente precisa aprender um processo que está disponível aí, né? É aprendizado, né? Eu acho que se eu tivesse que tirar uma frase aqui disso tudo, é agir de acordo com seus valores, né? É não reagir e estar alinhado. Porque quando você fala e pensa e sente no mesmo alinhamento, as coisas fluem melhor, né? Você fica mais assertiva, mais clara e, consequentemente, mais feliz, né? Porque as coisas todas se encaixam. Eu falei que a gente ia terminar com 45 minutos, então estamos chegando ao fim. Eu queria te agradecer assim, enormemente, foi praticamente uma aula. É sempre muito bom te ouvir. E eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais, gente. A gente tem aqui diversas ferramentas nas nossas mãos para a gente fazer o melhor com a nossa vida e para os terapeutas, né, que é com quem eu trabalho além das mães, com a vida dos outros. Porque muitas vezes esses pacientes, esses clientes, eles chegam e colocam praticamente a vida deles nas nossas mãos. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver para que a gente faça isso com mais clareza, com mais compaixão, com mais congruência com os nossos valores, melhor. Então, assim, muito grata mesmo por esse papo de hoje. Vai ficar gravado, para quem está perguntando, vai ficar gravado lá no meu perfil. Depois vocês assistam com calma, assistam com papel na mão, caneta. E muito obrigada mesmo. Você quer deixar uma mensagem final? Eu quero. Seus cursos estão abertos só em maio, então tá programado que em maio estaremos lá. Em maio tá minha convidada, quem sentiu o desejo, tem vários alunos aqui, a Maricéia chegando agora, o Rafa, enfim. Mas enfim, se vocês quiserem saber mais, basta me seguir ali no @RenataVidoni, porque com o tempo ali vai ser muito publicado a próxima turma. Agora, o último recado que eu quero trazer, né, pensando nas pessoas que se beneficiam do teu trabalho, né, Isabel, é que quando a gente aprende esse processo da CNV, a gente consegue contribuir para que o outro consiga aprimorar o seu autoconhecimento
desenvolvendo mais inteligência emocional. Né? Por exemplo, a inveja, a gente não gosta de sentir inveja, é feio, né? É pecado capital, então a gente esconde. Mas a inveja nos mostra um sonho, vocês já pararam para pensar sobre isso? Se eu olho para a grama do vizinho e desejo ter a grama verde, fico, ai, que inveja dessa grama. Ao invés de ficar olhando todo dia para a grama do vizinho, eu volto isso para mim. O que essa inveja está me mostrando? Que grama verde é importante para mim. Então a gente libera a nossa vida para a prosperidade. O que eu posso fazer para ter a grama tão verde quanto a dele? Então a inveja nos mostra um sonho. Então todas as emoções estão a nosso favor. A questão é que como a gente não aprendeu a decodificar, a gente não consegue transformar isso em potência. Então esse é o grande processo também que podemos oferecer como terapeutas para poder tornar essa vida das mães uma vida mais leve, né? Porque senão a gente vive operando na culpa, sem entender que a culpa está me mostrando, olha só, tem uma estratégia que eu posso mudar, eu posso fazer de um jeito diferente lá na frente. E aí o terapeuta vai poder ajudar essa pessoa a perceber o que tu gostaria que acontecesse, né? O que é importante para ti, né? E aí a gente começa a ajudar o outro a expressar os componentes da CNV, mesmo que nunca na vida ele tenha visto. Então eu quero te agradecer demais também, Isabel, pelo convite, pela tua confiança, porque eu sei que quando a gente recebe um convidado, a gente está dando um presente, né, para as pessoas que nos acompanham, mas também é, né, um presente para quem vem, porque ali mostra a confiança, né, mostra todo o nosso espaço sagrado que a gente recebe como anfitriã para uma pessoa que a gente respeita. Então eu me sinto muito privilegiada também, porque eu também tenho muito respeito, consideração e admiração pelo teu trabalho. Então estou muito feliz com o teu convite e feliz por ter vocês aqui com a gente, tá? Gente. E aí me despeço. Gente, obrigada mais uma vez, obrigada a cada um de vocês. Foi um privilégio e uma honra estar aqui nesse final de tarde com vocês. Um beijo grande. Beijo para todo mundo ali.